aquela cena que deixa a gente com uma pulga atrás da orelha? Um animal que, do nada, reage a alguma coisa que mais ninguém tá vendo. Histórias assim são super comuns, né? E elas sempre levantam aquela questão fascinante que é o que a gente vai explorar hoje, com base no que os textos espíritas nos dizem. Então, a pergunta central é essa: o animal pode mesmo servir de ponte entre o nosso mundo e o mundo dos espíritos? Para investigar isso, a gente vai mergulhar fundo no que a doutrina espírita tem a dizer sobre o assunto. Ok, vamos começar por um caso bem curioso, o dos chamados pássaros sábios. Imagina a cena. São aves treinadas que aparentemente conseguem adivinhar o pensamento de uma pessoa, escolhendo a carta certinha que responde a uma pergunta. Olhando assim de primeira, parece mediunidade pura, não é mesmo? Mas é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Será que a gente está testemunhando um dom sobrenatural de verdade? Ou tem alguma outra explicação para isso? Essa dúvida é o que dá o pontapé inicial na nossa investigação. Bom, a primeira explicação que os textos apresentam é, na verdade, bem pé no chão. Prestidigitação, ou seja, a boa e velha arte do ilusionismo. A sugestão é que muitas dessas demonstrações não passam de truques de palco muito, mas muito bem executados. E o segredo por trás do truque dos pássaros é até bem engenhoso. Uma técnica muito comum é a da carta forçada. O treinador, de um jeito quase imperceptível, consegue influenciar a escolha do pássaro. A mágica toda está em fazer isso sem que o público perceba, criando aquela ilusão de um poder paranormal. Certo, então o caso dos pássaros pode ser só um truque. Mas, e aí? Como o próprio texto argumenta, o fato de algo poder ser imitado não quer dizer que o fenômeno real não exista. E isso leva a gente para uma questão bem mais profunda, que vai além dos truques de palco. Para a gente encontrar a resposta, o primeiro passo é entender o termo principal. O que é um médium? De acordo com a doutrina, um médium é, na essência, uma ponte. É aquele ser que funciona como um elo entre os espíritos e os humanos, permitindo que a comunicação aconteça. E essa ponte só funciona por causa de um princípio fundamental. Os semelhantes atuem com os seus semelhantes. É mais ou menos como sintonizar um rádio, sabe? A frequência de quem transmite e de quem recebe precisa ser compatível para a coisa funcionar. Vamos detalhar um pouco mais isso. Funciona assim. O ser humano tem uma coisa chamada perispírito, que é tipo um envoltório fluídico que liga o corpo e a alma. Os espíritos que já não estão encarnados também têm um perispírito. Como a natureza desses dois perispíritos é parecida, eles conseguem se fundir por um tempo, criando um canal de comunicação. É essa afinidade que permite a mediunidade. Bom, se a comunicação depende dessa semelhança toda, a pergunta de $1 milhão passa a ser: o que é que diferencia de forma fundamental a natureza espiritual dos humanos e a dos animais? A resposta para essa pergunta é a chave de todo o mistério. E aqui, a gente chega no ponto central do argumento da fonte, que é a chamada lei do progresso. A ideia é que a humanidade está sempre evoluindo. As primeiras cabanas viraram palácios. Já a natureza do animal é vista como estática. O ninho que um pássaro constrói hoje é feito do mesmo jeitinho que um ninho de milhares de anos atrás. Essa ideia é reforçada por uma citação bem direta do espírito Erasto. Ele questiona essa tentativa de confundir o ser que é perfectível, ou seja, que progride, com o que é imperfectível, que não evolui por conta própria. Para a doutrina, essa diferença é a base de tudo. Com base nessa distinção, a gente chega ao veredito. Os textos apresentam 3 grandes motivos para que os animais não possam ser médiuns. Vamos dar uma olhada em cada um deles. O primeiro motivo é a incompatibilidade dos fluidos. Como o perispírito humano é perfectível, ele teria uma essência muito mais complexa, superior. Tentar forçar uma união mediúnica com o envoltório de um animal seria, segundo a fonte, como um raio que o atingisse. Em vez de criar uma conexão, essa energia simplesmente esmagaria a força vital do animal. O segundo motivo é mais prático. Para conseguir se comunicar, um espírito precisa, digamos, pegar emprestado as ferramentas do cérebro do médium. O vocabulário, os conceitos, a lógica. O cérebro de um animal, por mais inteligente que ele seja, não tem esse material, palavras, letras, números, para que um espírito consiga construir e passar uma mensagem complexa. Ok, então a comunicação parece impossível. Mas a história não acaba por aí. Isso nos leva a uma nuance super importante. Será que os animais podem, pelo menos, sentir a presença dos espíritos? E a resposta dos textos é o sonoro sim. O exemplo clássico que eles citam é o de um cavalo que empaca ou se assusta de repente, sem nenhum motivo aparente.
A explicação para isso seria que o animal está, de fato, vendo um espírito ou um grupo de espíritos ali bloqueando o caminho dele. Então, aqui está o pulo do gato. Existe uma diferença enorme entre perceber e ser um médium. O animal pode até ter a faculdade de ver o mundo espiritual, mas ele não tem a capacidade de processar, de entender ou de servir como um intérprete para aquilo que ele vê. A mediunidade é um ato de tradução inteligente, não só de percepção. E para fechar o argumento, a análise traz uma citação final de Erasto que é definitiva. A mensagem é bem clara. Para qualquer fenômeno mediúnico, a união de fluidos similares, que só existiria entre espíritos e seres humanos, é absolutamente indispensável. E assim, a análise nos deixa não com uma resposta simples, mas com uma reflexão bem profunda. Os animais não seriam pontes para a comunicação, mas talvez sejam espectadores silenciosos de uma realidade invisível para a maioria de nós. E isso nos faz pensar, se eles percebem um mundo que está além da compreensão deles, como será que é essa experiência? O que será que eles realmente veem?